Fala pessoal, estou de volta. Eu estou num canto muito importante aqui para mostrar para vocês. Eu estou no pátio do colégio. Nesse local aqui, no dia 25 de janeiro de 1554, foi fundado pelo padre Manuel da Nóbrega, padre Anchieta, o índio Tibiriçá. Aqui foi fundado a cidade de São Paulo. Inclusive a gente tem um monumento aqui muito bonito, né, que é um monumento que é alusão justamente ao local que nasceu a cidade de São Paulo, né, nesse descampado. Segundo as narrações do padre Manuel da Nóbrega, né, foi descampado aqui pelos índios. Esse local é um local bom porque ele é um local alto, em meio a dois rios, né, o que facilitava a defesa, né, o que facilitava realmente a proteção contra as tribos inimigas, né, visto que os jesuítas eles eram aliados das tribos Tupiniquim, né, mas as outras tribos eram inimigas, né, então tinha constantes ataques, principalmente nas províncias, né, nas vilas litorâneas, que era São Vicente e Santos, né, que eram as vilas litorâneas que tinham constantes ataques. Então, aqui começa a interiorização da colonização do Brasil, é fundada a primeira localidade que se tornaria a primeira vila e que durante mais de 100 anos seria a única vila dentro do interior brasileiro, né? Porque a colonização brasileira era muito portuguesa no Brasil, era muito voltada para o litoral. Então São Paulo é importante nesse sentido, porque é a primeira aldeia, a primeira vila, o primeiro lugar dentro do interior. E aqui foi rezada essa missa, né? O padre Antônio Vieira rezou essa missa nesse local. E foi fundado também o Colégio Jesuíta. Você vai ver o Colégio Jesuíta está desse lado aqui. Dois fatos interessantes sobre esse ponto. Aqui é o local onde era o Colégio Jesuíta original, né? Aqui dentro ainda tem algumas ruínas, restos das fundações do primeiro colégio. Só que esse prédio aqui, ele não é o prédio original. Esse prédio ele foi reconstruído, né, na década de 70. Existe uma discussão histórica muito grande sobre a questão da rememorização, da questão da reconstrução histórica, porque ele, apesar de ser um prédio que parece ser histórico, ele é um prédio do século XX. Né? O original foi demolido e foi construído esse, com as linhas arquitetônicas semelhantes à do período colonial, né, com traços característicos, mas ele não é o prédio original. Importante você enfatizar, principalmente essa questão do lugar de memória, né, que apesar daqui ser um canto importante, o prédio em si ele não é tombado. O que é tombado são as ruínas do sítio arqueológico que a gente tem lá dentro do prédio, né, onde estão os locais de taipa, de pilão, né, que foram feitas as primeiras construções. O prédio pertencia aos jesuítas, né, quando eles foram expulsos duas vezes os jesuítas. A primeira vez ainda no século XVII, né, pelos bandeirantes. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso depois, sobre essa relação conflituosa entre os bandeirantes e os jesuítas, né? E eles vão voltar posteriormente, mas vão ser expulsos novamente em 1750, né? No Marquês de Pombal, quando a família real portuguesa, né, tem um desentendimento com a Companhia de Jesus, os jesuítas são expulsos. Durante algum tempo, o prédio que havia aqui era a casa do capitão Mó e do governante da região. Então ficou muito tempo aqui. Posteriormente, esse prédio foi devolvido para a Companhia de Jesus, hoje pertence à Ordem Jesuíta novamente, né, que cuida do local. A gente tem um museu, a gente tem o pátio, né, muito bem cuidado, muito bem zelado, mas esse lugar aqui é um canto muito importante, um lugar de memória muito importante para São Paulo, para a gente entender essa lógica colonizadora paulista, essa grandiosidade. Você vai ver que ao redor tem prédios muito bonitos, né, prédios do início do século XX, que vai mostrar também a pujança, né, econômica de São Paulo, né, os estilos arquitetônicos, principalmente voltados à modernidade. Você vai ver que tem prédios aqui que para alguns parecem de arte déco, outros parecem já de arte nouveau, ou seja, são prédios do final do século XIX, esses que são mais rebuscados, né, de alvenaria, e alguns maiores, né, como aquele arranha-céu que está ali atrás, né, que é o prédio do Banespa, que hoje é a Fundação Santander, né, que é o Mirante Santander. Ele é um prédio dos anos 30, né, da década de 30, que mostra o crescimento econômico de São Paulo. Se você for perceber, aquele prédio ele é uma cópia do Empire State, né? Ele foi baseado no Empire State Building, que fica em Manhattan, nos Estados Unidos. Evidentemente ele é um pouco menor, mas ele é um prédio já de concreto armado, né? Então mostra as diferentes fases do crescimento econômico de São Paulo que você vai perceber aqui. Né, tudo dentro desse mesmo espaço onde as pessoas transitam normalmente, né, muitas não se dão conta, né, da história que se tem nesse local, tá certo? Vamos ficar aqui juntos. Estou aqui de volta, estou aqui dessa vez dentro do pátio do Colégio Jesuíta, né? Estou de máscara porque aqui dentro a gente não pode ficar sem máscara devido à pandemia. E eu queria mostrar aqui um local muito importante, né, que é uma das paredes, né, do local original, construída no século XVI. Uma das últimas construções, uma das únicas, aliás, construções do período seiscentista colonial no Brasil, né? Se você for perceber, é uma parede do colégio original feita de um material chamado taipa de pilão.
O que era essa taipa de pilão? Perceba que isso é uma técnica que era usada na Península Ibérica, né? Foi trazido para cá no período colonial. A gente não tinha cal aqui no Brasil, não tinha tijolos, né? Não tinha pedras que dessem para fazer uma construção mais possante. Então qual era a técnica? Eles pegavam barro ou argila, né? Misturava com palha, com excrementos de animais, né? Com estrume e com sangue de boi. Então fazia-se uma liga com isso, né? E quando secava eles erguiam paredes, né, que é uma parede de aproximadamente 40 a 50 centímetros, né, de espessura, né, uma parede bem grossa, chegando em alguns pontos ter até mais. E essa parede segurou o prédio durante muito tempo. Né? Nas reformas que teve, o prédio foi derrubado. Reconstruíram um similar, né, com do mesmo modelo que é onde funciona hoje o pátio do colégio, mas eles preservaram por sentido arquitetônico, né, tombado, né, pelo patrimônio paulista, né, essa parede, né, que ela representa justamente isso. Né? Ela vai representar a colonização paulista. Se você for ver aqui atrás do colégio, você vai ver que a gente está num local alto, né? Você vai ver que a gente está num local mais alto, lá embaixo o vale, né, do rio Anhangabaú, né? Local que os índios não gostavam muito, né, porque a água daquele rio era ferrosa, né, dizia que era envenenada. Né? Então, era um local que dá para se ver todo a área, o vale, né? Então a proteção desse local era muito boa. Então, por isso que os jesuítas, né, escolheram esse local aqui para fundar a Vila de São Paulo, né, para fundar a Vila de São Paulo, que posteriormente viria a se tornar a cidade de São Paulo. Bem, pessoal, estou aqui ainda no pátio do Colégio Jesuíta. Estou num canto muito importante aqui, né, nesse altar, onde você vai perceber duas coisas. Primeiro, a gente está realmente num canto bem mais alto em relação ao vale, né, do rio Anhangabaú, que fica lá embaixo, né, que aqui seria um local de proteção dos jesuítas, né, contra os índios, né, que poderiam atacar. E aqui também tem um local simbólico muito grande, né? Esse local é o local onde São Paulo foi fundado, né? Aqui ficava o altar, né, onde estava a cruz. E aqui também foi o local que o Papa João Paulo II, né, em 1980, né, veio a primeira vez ao Brasil e na cerimônia foi beatificado, né, ao José de Anchieta, né, o padre José de Anchieta, né, que virou santo, né? Aqui um altar dele, né, nesse local. Então você percebe, né, a confirmação da Igreja Católica, a liturgia, muito dessa questão da importância religiosa no sentido da colonização. É interessante que, apesar de ter um monumento ao índio ali, a gente percebe isso, mas a gente percebe quanto tem uma questão da história oficial que é muito voltada para essa questão do colonizador, da colonização e principalmente da catequização, no sentido catequista, né? No sentido da conversão, como é a palavra que eles usam aqui. E a gente poderia ver por um outro aspecto, né? Eu senti muito a carência aqui de um local do Museu do Índio. Apesar da gente ter o túmulo Tibiriçá, ele está na igreja enterrado porque ele se tornou cristão. Né? O próprio João Ramalho, que não era um cristão tão bom assim, ele não se enterrou naquela igreja. Mas o Tibiriçá está lá porque se converteu ao cristianismo, ou seja, mostra muito o sentido cristianizador da colonização portuguesa no Brasil. Né? Então a gente pode perceber isso, falta talvez um museu indígena aqui para contar um pouco, né? Que a gente fica até difícil você imaginar, né, em meio a tantos prédios, que aqui era o local que os índios escolheram, né, para poder ter sua tribo, né? Os índios Tupiniquim, o chefe Tibiriçá, né? E nesse local que foi escolhido pelos índios, né, que eram terras mais férteis do que no litoral, né, o clima mais ameno do que o clima do litoral, onde os portugueses escolheram também, coincidentemente, para fundar a cidade de São Paulo. Fala pessoal, professor Cleito de volta aqui. E eu estou num canto muito especial aqui, ainda dentro do pátio do Colégio Jesuíta, para contar sobre um personagem que eu conheço historicamente, mas eu não vi ainda nada referente a ele, que foi o João Ramalho. Eu falei do padre Antônio Vieira, falei do Tibiriçá, falei do padre Anchieta, mas faltou esse quarto personagem, né? Quem foi ele? O João Ramalho. Ele foi um português que habitou essa região aqui desde 1515. Foi o primeiro português a estar nessa região, né, no litoral paulista, né, e que teve acesso à serra, né, de subir a serra. E é interessante porque ele foi não se sabe a origem dele, né, como foi que ele chegou aqui. Não sabe se ele foi um lançado, né, se ele era um náufrago, se ele foi um degregado, né, alguém que cometeu um crime em Portugal, ou simplesmente a pessoa que se ofereceu para morar nessa região. O que se sabe é que ele se mesclou aos índios tupiniquins, né? Inclusive ele casou com o chefe da tribo Tibiriçá, a filha do chefe Tibiriçá, né, Bartira, que está aqui nessa imagem aqui, né? Ele casou-se com ela, foi uma das suas esposas. E ele foi o cara responsável, né, por dizer a Martim Afonso de Souza, né, que esse era um local bom para colonizar, né? Apesar de a colonização da cana-de-açúcar estar muito voltada para o Nordeste,
né, ele vai dizer que essa região de São Paulo é boa por ter terras férteis, mas não só por isso, porque havia indícios de que havia metais preciosos nessa região. Então, em certos aspectos, né, o João Ramalho é considerado o primeiro bandeirante, a primeira pessoa que explorou essa região em torno da busca de metal precioso. Fala-se os relatos que ele andava nu, que ele tinha atrito com os jesuítas, né? Por isso ele é um personagem também um pouco apagado aqui da história, principalmente desse contexto jesuítico, por conta disso. O resquício que a gente achou dele, que eu achei dele, é justamente a esposa dele, uma das esposas dele, né, a Bartira, que era filha do chefe Tibiriçá, né, que é a esposa dele, e ele acompanhou o padre Antônio Vieira junto com o Tibiriçá e acompanhou também o padre Anchieta, né, ao subir a serra, né? Lembre-se que subir a serra nessa época era uma empreitada muito perigosa, porque era pedra, demorava dias, e ele deu essa proteção, né? Ele não morreu na região de São Paulo, né, depois da colonização, que ele se mudou para a região onde hoje é o Espírito Santo, e não se sabe o local exato da morte dele. Mas é importante porque ele começa justamente essa simbologia do atrito dos jesuítas com os bandeirantes, né? Porque os bandeirantes tinham uma visão muito peculiar sobre a questão do índio, porque era visto como riqueza. O índio era escravizado porque os bandeirantes eram pobres, né? São Paulo era uma capitania bastante pobre, eles não tinham dinheiro para comprar escravos africanos. Os escravos africanos iam para Bahia, para Pernambuco, né? Que eram os grandes centros produtores, enquanto aqui a São Paulo era muito caro para um paulista ele ter um escravo africano. Então restava-lhes a captura de índios. João Ramalho já capturava índios muito antes da fundação de São Paulo, né? Nas guerras que havia entre as tribos rivais da região, né? E ele já capturava esses índios, né? E ele vai dar início a esse modo de produção bandeirante. Por isso que o João Ramalho ele é considerado o primeiro bandeirante. Fala, jovens! Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ative o sininho para poder ajudar o canal a crescer. E não percam o último episódio do Trilhas Urbanas em São Paulo. Até lá!